Bom dia a todos e a todos. Vamos retomar nosso mini curso. Certo. Hoje nós vamos começar a ver acerca dos erros, né, da pesquisa em metafísica, que geralmente são propagados, né, de forma até mesmo inconsciente, né? Vamos dizer assim, a gente lê os autores, acha bacana e quer fazer igual, né? A gente gosta de imitar, de certo sentido, mas não tem nenhum erro, né? Porque imitação parece que é a maneira como a gente começa a aprender, né? Mas tem que ter certo cuidado, porque não é uma estratégia que resolve tudo, né? Especialmente porque os autores, não só nós, mas os autores também têm limites, né? Eles também conseguem ver alguma coisa e outras coisas não conseguem. Então, essa deificação, né, que às vezes a gente tem com certos grandes pensadores da filosofia, pode ser uma estratégia muito ruim. Antes da gente entrar exatamente na, na lista, né, que o Nikolai Hartmann está propondo, eu vou falar brevemente sobre o pensamento dele para ficar um pouco mais claro. Tá? O primeiro texto original, em termos de produção filosófica autônoma, é um texto chamado Fundamentos da Metafísica do Conhecimento, que foi publicado em 1921. Ele vai ser revisado em 49, né, logo antes dele morrer. Ele morre em 1950. Nesse texto, ele vai expor pela primeira vez o que ele vai chamar de realismo crítico, né? Mas antes dele chegar lá, ele faz um caminho que vale a pena fazer uma breve menção. Tem um movimento recente, né, na filosofia, que o pessoal tem se referido como realismo especulativo, que é um movimento que começa, né, na lenda tradicional de fundação. É um movimento que começa com a publicação do Depois da Finitude, que é um texto de Kentaro Miyasu. Peraí, Felipe tinha me perguntado onde está gravado. Está gravado, está disponível no canal da Assemblagem também. Vou colocar para você aqui, para vocês conseguirem pegar. Eu vou passar no final, tá? Felipe, me lembre, senão eu me esqueço. Então, esse movimento real especulativo, ele tem uma abordagem a partir do Kentaro Miyasu, que é um pensador francês, e o Miyasu é uma figura muito importante porque ele diagnostica o que a gente gosta de chamar de duas lições do Kant. Mas aqui eu vou adicionar uma terceira, tá? A primeira lição do Kant seria de que todo conhecimento depende de um correlato entre quem observa e o que é observado, né? O conhecimento tem que ter algo tanto do sujeito quanto do objeto, né? O conhecimento tem que ter tanto algo a ver com quem está falando, com quem está observando, com quem está medindo, mas tem que ter a ver também com um objeto específico dado na experiência, né? Essa é a primeira lição de Kant, que acho que quase todo mundo aprendeu. A segunda lição de Kant é lá para o final da Crítica da Razão Pura, quando Kant diz que o correlato é contingente, né? Ele sempre pode ter se pensado de outra maneira, outra pessoa vai poder ver de outra maneira, outros seres vão enxergar a realidade de outra maneira, e nada eu não posso defender que só existe uma única forma de conhecer, né? Essa segunda lição de Kant quase ninguém aprendeu, né? As pessoas logo depois começam a falar em absoluto, não sei o quê, grande totalidade, e não é isso que o Kant queria dizer. Aqui eu vou adicionar a terceira lição do Kant, porque ela vai nos ajudar aqui a entender boa parte dos erros, né, que o Hartmann vai diagnosticar.
A terceira lição é a coisa em si, é talvez a maior conquista da filosofia crítica. Isso é um pouco estranho, porque a gente está acostumado, né, com aquela conversa dos idealistas, né? Ah, a coisa em si não serve para nada, é um resquício barroco na obra de Kant, e não é. O que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é que sem coisa em si não existe pensamento crítico. Né? Crítico kantiano, né? A escola de Frankfurt é outra coisa. Então, vejam, vou ler um trechinho para vocês. A consciência de que o objeto do conhecimento é mais do que apenas um objeto para o sujeito já está incluída na consciência natural acerca de qualquer objeto, porque isso pertence ao fenômeno do conhecimento. A tese da coisa em si pertence à consciência natural, não como um veículo a algo irracional, mas a tese de algo em si que transcende o conhecimento, cuja racionalidade ou irracionalidade sequer ainda está em questão. Se você quiser negar essa tese, deve-se negar a consciência natural, ou seja, deve-se negar um fenômeno que pode ser provado corriqueiramente. Qual fenômeno? De que o objeto é mais do que eu estou observando. Isso não devia ser difícil, né, de ser entendido, né? Não precisa de ser só o objeto corriqueiro, tipo esse lápis, que eu não consigo ver o que está lá dentro, aqui específico, ou eu não consigo ver como que uma bactéria vê esse lápis. Isso não devia ser tão difícil, né? De simplesmente a gente entender que o objeto não é restrito àquilo que aparece, não é restrito à sua idade, não é restrito à minha categoria do objeto. Isso não devia ser uma coisa tão louca, né? E isso é um problema porque o que o idealismo faz? O idealismo criou um ponto de vista artificial e tentou inverter o ônus da prova. Né? O idealismo ele fala assim, não, mas é o mundo que não existe, porque o mundo é a minha representação, o mundo é o meu absoluto, o meu, não sei o que. Então você que tem que provar que o lápis existe. E o Racha está falando coisa, né? Como diz o pessoal, né? Pô, pera alto lá, cara pálida, como assim? É eu que tenho que provar. Você que está falando uma tese completamente fora de sentido nenhum e acha que o ônus da prova recai sobre mim, se você quer defender aí que tem um sujeito absoluto voando não sei aonde, prove. Eu não tenho isso, não é minha tarefa. Isso é tarefa de quem está falando bobeira. E o pior ainda, existe uma transparência de uma coisa em si que é pior ainda, né? Que é a transparência da coisa em si do ser humano, né? Para quem não chegou a ler a Crítica da Razão Prática e Metafísica do Costume do Kant, elas começam num salto especulativo, né? É um salto especulativo legal, bacana, né? Mas que com muita certeza, né, já dava para perceber que isso ia descambar para coisas muito estranhas, né? Que é pensar, mas tem uma coisa em si que a gente tem perfeita transparência, que é nós mesmos, né? E isso vai começar a surgir o tal do primado da prática, o primado da razão prática, que subsume a natureza dentro do espírito do antropocentrismo e acha que o mundo é feito para nós, né? Aí o Hartmann, ironicamente, né, ele está observando se a gente está negando a coisa em si do objeto, por que não negar a coisa em si do sujeito? Né? Não seria uma postura, inclusive, muito mais coerente. Né? Para quem tiver interesse em filosofias orientais, tem certas escolas do budismo que, né, especialmente a galera do Mula Madhyamaka, né, que são da doutrina do não ego, né, do não eu, a doutrina do anatman, né, de eu não self, né? Ou seja, eles não têm nenhum problema em admitir, olha, o self, o ego, a pessoa
é uma coisa em si, portanto, uma coisa em si que não existe, uma coisa é uma ilusão, uma perda de tempo, né? Então, assim, tentar inventar uma dialética da mistura do ser com o nada, não sei o quê, para tentar arrumar espaço para a metafísica da intersubjetividade, é um truque, né? É uma gambiarra filosófica de quem não está muito disposto a admitir as consequências do próprio argumento, né? Então, assim, para Hartmann, se você for budista, está melhor do que ser idealista, né? Já está pelo menos mais coerente. Mas veja, essa noção, né, de que a gente tem que manter pelo menos uma coisa em si, que seria o sujeito humano, o Hartmann fala assim: isso aí é o que dá para fazer, mas não espalhem para o vilarejo. Escondam nossa incompetência, mascarando-a de erudição. Aí o idealista responde, né? O idealista falou assim: não, mas eu não posso conhecer a coisa em si, porque a coisa em si não se dá na experiência. Agora vejamos, por que isso implicaria que não existe coisa em si? Não necessariamente, né? Apenas que a existência real e a existência ideal podem ser questionadas e nada mais. Vamos lá, vou ler um trechinho. Existência não é condicionada pela sua habilidade de ser experienciada. Ao contrário, se é evidente que algo existe, ele deve existir inteiramente indiferente às gradações do conhecimento. Isso está na essência do ser aí. Ser em si e ser aí, e racionalidade, são completamente indiferentes um em relação ao outro. Veja, agora ele já está começando a falar em ser em si, para não focar tanto na coisa em si. Porque coisa dá uma noção muito material, né? E se vocês se lembram, né, ele está falando de novo, matemática, lógica, ciências fenomenológicas, valores. Esses seriam seres ideais. Nos seres reais, tem aqueles estratos da realidade, né? O físico, o orgânico, o psíquico, o espiritual, né? Ou o sociocultural, né? Então, ele vai falar ser em si para poder chegar em qualquer uma dessas descrições, não só nas coisas, né, físicas, inorgânicas, né, particulares. Então, de novo, ser cognoscível não é sinônimo de existência, muito menos de existência real ou existência ideal. Você não pode dizer nada sobre esse assunto, até agora, né? Então, veja, não há uma bifurcação, né, para falar como ontem, né? Não há uma bifurcação entre o objeto experienciável e a coisa em si obscura. Por quê? Há apenas o relato da tensão entre o conhecimento e o objeto que ele quer conhecer, cuja existência é completamente alheia a ser conhecido ou não. Aí ele vai dar vai dar uma colher de chá para o idealista e vai deixar eles responderem. Aí essa aqui é a resposta do idealista. Se eu postulo algo transcendente como ser, assim procedo, postulando com o pensamento, outra postulação. Vou repetir. Eu estou postulando algo transcendente, eu estou usando o meu pensamento a postular que algo é transcendente. Na realidade, o transcendente é postulado no pensamento e por nenhum outro meio fora do pensamento. Ao contrário, nenhum transcendente sequer é postulado, pois postular no pensamento o torna imanente dentro do meu pensamento. Assim sendo, não posso pensar em uma coisa em si, apenas numa estrutura do pensamento. O pensamento a cancela ao postulá-la. Essa é a resposta dele. Aí o Hartmann responde: olha, isso aí se chama círculo vicioso. Isso não se chama conhecimento, né? É um círculo do pensamento. É uma aporia artificial que acha que não se pode pensar o não pensamento, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando, na verdade, você pensar ou não pensar as coisas não garante existência ou inexistência de nada, né? Por exemplo, quando você está conversando com uma pessoa que é muito religiosa, Deus não existe.
Aí a pessoa pode perguntar para você, o que que não existe? Aí você fala, Deus. Você fala, bom, você simplesmente fazer uma frase não prova que algo tem ou que não tem. Porque lógica, frases, papo, não é sinônimo de existência. Procura, né? Então, veja, tornar imanente em si, não sei o quê, isso não quer dizer nada para o objeto. Se eu olho para esse lápis aqui e penso, nossa, eu escrevi tanta coisa com esse lápis, que massa. O que isso interessa para o lápis? Ah, mas é porque ele é imanente em mim. Não, não é imanente em mim, tanto que eu posso usar esse lá para morrer. Né? Ou seja, imanente, não sei o que, no meu pensamento, isso não explica nada sobre o objeto. Nada. Então, veja, que o objeto e o pensamento sejam heterogêneos entre si, deveria ser tão autoevidente quanto existem objetos, alguns objetos não existem, alguns objetos são ideais, alguns são reais. Né? Ou seja, o ponto aqui é a gente separar a própria postura da filosofia em relação a certo logocentrismo, né? No sentido de que o Derrida gosta de falar sobre isso, né? No sentido de que a existência das coisas é condicionada pelo meu conhecimento delas. Isso é arrogante pra caramba, não é, gente? Isso não é super arrogante achar que o mundo só existe porque eu conheço o mundo? Vocês conhecem certamente pessoas que defendem isso. As famosas tiozona do Zap Zap. Ah, as coisas só existem porque eu vi no YouTube. Pararam para pensar que o idealismo é um precursor do que a gente está vivendo agora? Uma coisa que eu acho muito interessante é que Hartmann trata o pensamento de coisas, né? Um ser entre outros seres. Nós vimos seres ideais, seres reais, não sei o quê, não sei o quê. Agora imagine, você pode falar assim, existem pedras, existem árvores, existem o pensamento. Né? A diferença de pedra e árvore, a diferença de pensamento e a árvore, e a diferença entre a pedra e o pensamento é o mesmo tipo de diferença. São diferenças comuns. Ah, não, mas porque o Logos é muito chique. Tá, o Logos, parabéns, mas tem também o papel, né? Tem o medo, tem a esperança, tem a cara do velho da van, né? Ou seja, existem várias coisas. Por que o pensamento tem que ser essa coisa completamente dominante? Daquilo que se eu não pensar, não existe. É como se fosse assim, existem árvores, pedras e o logos, não é justificativo para o logocentrismo. Da mesma forma que não é justificativo para o petrocentrismo da pedra ou para o dendrocentrismo da árvore. Né? Ou seja, nós estamos lidando com coisas, com seres, a gente tenta conhecer, vai conhecer um pedaço, não vai conhecer o resto. Isso não é difícil. Né? E há aqui uma coisa muito importante que o Kant faz, e que a gente não leva tão a sério quanto deveria, que é a diferença que o Kant introduz entre pensamento e conhecimento. Né? Para Immanuel Kant, conhecimento é uma coisa muito particular. Né? A intuição pura, aquelas categorias de entendimento, né? Aí aplica, gera objeto. Isso é conhecimento. Tem regras, né? Agora veja, o pensamento é uma coisa livre. Você pode pensar coisas, inclusive, que não existem. Né? Você pode pensar no elefante rosa Godot. Você pode pensar que capitalismo deu certo, pensar que comunismo deu certo. Pode pensar várias coisas. Né? Ou seja, não é necessário para o pensamento que ele siga regras específicas do fenômeno do conhecimento. Né? Ou seja, nós podemos perfeitamente pensar sobre o impossível, o irracional, o ficcional. Não tem arte sem isso. Né? Mesmo arte realista, mesmo o realismo artístico tem que ter imaginação, tem que ter concepção, projeto. O projeto pode não dar certo. Né? Então, veja, a heterogeneidade, né, a diferença entre pensamento
e o seu objeto, vai nos dar dois resíduos. O primeiro resíduo é aquilo do objeto que eu não consigo objetificar, que ele chama de transobjetividade, e aquilo que eu sequer sei, que eu não sei, que é o transinteligível. Todos os objetos reais são transcendentes ao pensamento nesse sentido. Por quê? Há uma diferença entre pedra e árvore, pensamento e árvore, pensamento e pedra. Ou seja, já significa que a coisa em si, da árvore, da pedra e do pensamento, são distintas entre si. E para um se relacionar ao outro, ele tem que ir de dentro de si para fora. Para Hartmann, um conhecimento é um tipo de ato transcendente, que você sai daqui e vai para outra coisa. Né? E veja, o ato transcendente não precisa de ser conhecimento só. O que é esperança, se não é um ato transcendente? O que é amor, se não é um ato transcendente? Medo, amor, esperança, desejo. Né? Tudo isso é sair daqui, né, de quem está do sujeito, entre aspas, né, e ir para fora. Esse ato transcendente que sai do sujeito e vai para fora, que está dentro do conhecimento, da esperança, do amor, etc. Todas essas coisas são intenções retas. Por que reta? Do sujeito para alguma coisa. É possível uma intenção oblíqua? Né? É possível. Mas 99% de chance de dar errado. Esse 1% de chance de dar certo é o pensamento crítico. Porque o pensamento crítico não quer conhecer o próprio pensamento apenas. O pensamento crítico entende, ele busca o limite do próprio pensamento. Então, assim, é como se Hartmann estivesse dizendo o seguinte: olha, a parte mais importante da crítica da razão pura é a parte onde o Kant está analisando os limites da razão. Nós podemos ir expandindo alguma coisa, aprender mais coisas, né? Mas a razão sempre é limitada. E isso é um fenômeno normal, comum. Isso não deveria ser uma coisa do outro mundo, assim, nossa, ai, o mundo acabou. Por quê? Né? Faz parte do fenômeno da cognição a sua limitação de capacidade interna, vamos chamar assim, a limitação do transobjetivo, que é aquilo que eu sei que eu não sei, né, do objeto, e daquilo que eu sequer sei que eu não sei, que é o transinteligível. O próprio Whitehead, que a gente mencionou ontem, o Whitehead ele escreve assim: não existe nenhum motivo para pressupor que o irracional ou que o caótico não seja parte da realidade. Pior ainda, que não seja parte da cognição. Por que a cognição tem que ser apenas aquilo que é claro? A Ana Carr vai brigar com ele. Claro, distinto, simbólico, isso aqui, bonitinho, claro, evidente. Por quê? Isso é um preconceito. Nós vamos ver mais agora mesmo como que ele vai falar mais sobre isso. Como que acontece, então, como que acontece, então, a questão entre nos idealistas? Eles vão suprimir a realidade, vão fingir que o real não existe, vão dizer que o real é coisa da nossa cabeça e que tudo aquilo que existe é produto da história, que é a revelação de um absoluto que está no para nós. Né? Vão abolir a coisa em si, vão destruir toda a possibilidade do conhecimento. Porque esse conhecimento é do sujeito para o objeto, se você destrói o sujeito, destrói o objeto, você fica só com uma correlação pura voando em algum lugar. É o que a gente falava ontem, né? O inconsciente, jogos de linguagem, o poder, o gênero,
o não sei o quê, fala aí, a mercadoria, né? Você destrói no seguinte sentido, só existe sujeito se for do inconsciente, do poder, do seu correlato favorito aí, que você achar mais legal, e só existe objeto porque esse objeto é dado pelo poder, pelo jogo de linguagem, sei lá, o correlato fica a escolha do cliente. Então não existe sujeito e objeto genuínos nesse correlacionismo. Estão vendo? Porque só existe o correlato. O resto tudo é manifestação do correlato. Então vejam, isso é muito contrário ao projeto kantiano, né? Hartmann escreve o seguinte: Kant decidiu o resultado na noção de princípio supremo, no qual as categorias da experiência têm de ser ao mesmo tempo categorias dos objetos da experiência. Então, a categoria do sujeito também tem que ser categoria do objeto. Tudo bem. Mas apenas dentro desse escopo muito particular que essa identidade abrange sujeito e objeto. Somente aqui a validade objetiva é possível. Essa decisão não o tornou no idealista tal como os idealistas que o seguiram. Por quê? Porque ela exibe uma condição metafísica fundamental de que nem todo conhecimento é possível. Existem conhecimentos além, existem conhecimentos pouco conhecimento, conhecimentos mais abrangentes, conhecimentos mais bem elaborados. Ou seja, haver alguma coexistência entre sujeito e objeto em algumas categorias não significa dizer que o sujeito é o objeto, ou que o objeto é subjetivo, ou que o sujeito é, né? Esse negócio que nós vamos abolir tanto o sujeito quanto o objeto, e o absoluto aparece, desabrocha. Não é isso que Kant está dizendo. Tá? Ou seja, ao suprimir a realidade, ao suprimir a coisa em si, os sucessores de Kant compartilharam, né, de uma decisão de focar na transformação da epistemologia em uma ontologia social, ou, né, nas palavras do Meia-Sul, em uma metafísica da intersubjetividade, que substitui aquilo que existe pelo para nós. De novo, né? Qual que é o conteúdo desse para nós? Fica a gosto do cliente. Pode ser o poder, o gênero, o inconsciente, o jogo, não sei o quê. Então, né? O cliente decide. Aí ele diz o seguinte: para vocês aqui um trecho, se o computador deixar. Eu vou lendo enquanto o computador dá um chiliquezinho aqui básico. Podemos chamar isso aí de argumento, veja que engraçado a palavra que ele usa, correlativista. Muito parecido com o correlacionista, né, que o Meia-Sul vai falar lá em 2006. Né? Se o Meia-Sul leu Hartmann ou não, não sei, não vou saber dizer para vocês. De acordo com esse argumento, não há objeto da cognição sem sujeito da cognição. Não podemos separar o objeto, a consciência, porque ele é apenas um objeto para a consciência. Bom, aparecendo na verdade. Devemos, quando sustentamos isso, aceitar a existência de um sujeito, mesmo para as coisas que existem, independentemente de nossa interpretação. Essa presunção aproxima a velha imagem do intelecto infinito ou do intelecto divino. Né? Na verdade, tanto em Kant como em pensadores tardios, vemos as mais variadas expressões desse conceito. Eles representam um tipo de transposição do argumento correlativista para o absoluto e claramente exibem um pano de fundo metafísico do idealismo epistemológico. Aí ele continua.
Em seu lugar, apenas. No entanto, a consequência desse argumento é que o genuíno significado da relação cognitiva é eliminado. A cognição, assim, não pode mais ser pensada como um compreender algo. É fácil, né? Tipo você pegar com a mão, sabe? Claro que você, com a mão mental é ótimo, né? Mas é como se fosse pegar. Fácil é tipo tocar, é uma propriedade táctil, é de você pegar coisas. Toda a distinção entre o ser de um objeto sendo conhecido e sendo desconhecido colapsa. Tal conceito de cognição leva, além disso, à conclusão de que o mundo simplesmente não existe para o sujeito. O que é pior, a oposição entre verídico e inverídico é sacrificada. Em seu lugar, apenas permanece em correspondência ao correlato, né? Ou não correspondência ao correlato. E isso vai ser julgado como? Entre os conceitos, entre os juízos, entre representações. Então, se perde completamente de vista a questão de se todo o conteúdo da consciência, né, sua consciência interna, pertence ao objeto total ou ao mundo existente. Continuando. Pensamento e opinião, opinião e juízo. Se esse conteúdo pertence ou não ao mundo, é o genuíno sentido da verdade e falsidade. Uma vez que na visão correlativista o conhecimento existe apenas no caso de sua aplicabilidade, e uma vez que a consciência também é capaz de formações inaplicáveis de conteúdo, seja em termos de representação, imaginação, pensamento, juízos errôneos, suprime-se a própria distinção na qual tudo acerca do problema da cognição é baseado, que é a distinção entre aquilo que é uma mera representação, aquilo que é pensamento, aquilo que é opinião, aquilo que é juízo, né? E a compreensão, pegar, né, o assunto por outro lado. Dessa forma, chegamos a um paradoxo de uma teoria do conhecimento, no qual o genuíno problema da cognição sequer aparece mais. Qual é o problema da cognição? Como fazer atos transcendentes. Como sair daqui para chegar ali. Não, mas não tem um aqui, não tem um ali, só tem um jogo de linguagem, só tem o inconsciente. Ok, mas isso não é epistemologia. Vocês percebem como que essa destruição da possibilidade do conhecimento animou o lugar onde a gente está nesse momento? Como que é possível você defender pós-verdade, fake news sendo verdade, tiozão do Zap Zap, sem essa destruição do mundo objetivo, sem essa destruição do ato transcendente do conhecimento? Porque se o conhecimento é o que eu ponho no objeto, então, assim, tudo é meu. O mundo é meu. O mundo é a minha representação. O mundo é o meu WhatsApp. Né? Quando a gente está, eu não sei se vocês são de antiga, se o foco de vocês é filosofia antiga, mas o Aristóteles ele tem uma categoria, não é bem uma categoria, né? Mas enfim, chama Hiparcain. Esse Hiparcain não significa atribuir. A gente lê nos textos, nas traduções premiadas, né, lá premiadas no YouTube, sei lá, de que Hiparcain significa atribuir. Isso é falso. Quando Aristóteles diz nós estudamos aquilo que Hiparcain, os objetos, significa aquilo que pertence ao objeto, aquilo que é próprio do objeto, aquilo que está no objeto. Se o objeto é aquilo que eu ponho nele, a gente está na epistemologia da fake news. A gente está na epistemologia da pós-verdade. Né? Na metáfora kantiana, né, o Aristóteles seria um ptolomar, né? Porque somos nós que giramos em torno do objeto, e não o objeto que gira em torno do rei sol, que é o sujeito moderno. Ou seja, graças a Deus que Aristóteles não é moderno.
né? Porque ele tem mais chance de entender a relação do conhecimento. Ou seja, eu acho que a tradução de Parkheim deveria ser alguma coisa com o verbo haver, né? Vocês já perceberam que o verbo haver é tão poderoso porque ele combina existir, ter, possuir, acontecer, né? É um verbo muito poderoso. Eu acho que essa é a maneira que a gente pode, talvez, entender a metafísica do conhecimento que Hartmann está propondo, né? Que é entender o haver-se das coisas. Como a gente pode chegar lá, mas, mesmo que a gente chegue lá, tem o transobjetivo e tem o transinteligível. A gente chega naquilo que é possível. Esse não é o propósito da crítica, entender qual é os limites da experiência possível. E por que a experiência possível só pode ser aquilo que o tiozão do Zap Zap diz que é, ou o idealista, sei lá. Né? Ou seja, a virtude, né, que as pessoas mais associam a Kant é uma virtude, né, que seria certa modéstia em relação ao objeto. Não se diz que se conhece o absoluto do objeto. Isso é completamente arrogante. Né? Aí uma das citações que eu mais gosto na minha vida, vou colocar aqui para vocês. Coisas em si, elas estão muito bem, obrigado. E você, como vai? Você reclama sobre as coisas que não foram honradas por sua visão? Você sente que a essas coisas falta iluminação da sua consciência? Mas se você perdeu a liberdade galopante das zebras na savana desta manhã, o problema é seu. As zebras não se sentirão tristes porque você não estava lá. Do contrário, você as teria domado, matado, fotografado, estudado. As coisas em si não falta nada. Da mesma forma que na África não faltavam brancos antes da chegada deles. Ou seja, o que nós fizemos aqui? Nós separamos ontologia e epistemologia e vimos que é possível uma metafísica do conhecimento, como se fosse um fio, né, que conecta, né, ontologia e epistemologia. A epistemologia deve ter algum valor, mas esse valor só é dado na medida que ela consegue entender o seu propósito, como uma investigação das condições de possibilidade e de limites dos atos transcendentes. É isso que a epistemologia faz. Ou seja, a epistemologia ela é orientada ao objeto, ela é orientada ao sistema, ao corpo, ao negócio que você está analisando. Né? A epistemologia em si, do em si, para si, que chegou no absoluto, isso é fábula. Isso é prequel, né, da pós-verdade. Esse é o erro que Hartmann não levava a sério. O Hartmann ele escreve no final desse capítulo essa citação aí que eu coloquei de Latour agora, né, Bruno Latour. Mas o Hartmann ele escreve no final do capítulo que eu li para vocês, esse erro é tão estúpido que eu não conheço ninguém que o defenda, mas ele escreveu isso em 1921, né? Aí depois ele vai levar mais a sério 11 erros, né? Nós vamos ver só alguns hoje, tá? Para não ficar corrido, né? Mostrando, não sei o que, não sei o que. E eu acredito que todos os 11 erros que ele está diagnosticando podem ser rastreados a esse erro correlativista, né? Mas ele, na época, lá em 1921, ele pensava, poxa, mas isso é tão imbecil, a pessoa tem que ser tão tola para achar que você vai eliminar o mundo achando que tudo é epistemologia, tudo é metafísica, da intersubjetividade. Ele não acreditava, né? Talvez ele acreditava muito no bom senso da humanidade, e isso é talvez o maior crime de qualquer filósofo, né? De qualquer pessoa, achar que o bom senso tem alguma relevância para as pessoas. E a gente vê como que não deu certo, né? Hoje em dia, quando você vai num evento, por exemplo, esse aqui, e fala assim, gente, o pessoal acha que tudo é linguagem, o pessoal acha que tudo fala aí, gênero, poder, mercadoria,
mão invisível, as pessoas ficam com raiva, as pessoas ficam, muito bravas, porque a gente aprende isso, não é só na UNB, a gente aprende isso no Ocidente e na periferia do Ocidente, que é o caso do Brasil, a gente aprende essas coisas, Não, mas o mundo é a linguagem, o mundo é a dança fala aí, a dança do absoluto, o mundo é ontologia social. Ontem eu estava assistindo The Big Bang Theory, aí tem aquele episódio que o Raj vira narrador daquele planetário, lá na Los Angeles, deve ser. E ele fala assim: o universo é o espelho da alma. Se você entende a relação do conhecimento, você só faz assim, puta merda. As pessoas de fato seguem isso, E é uma coisa tão doida, é uma coisa tão simples entender a relação cognitiva. Perdão, a gente entendeu o pressuposto da relação cognitiva, de novo, condições, possibilidade e limites, vamos acrescentar aí, e operações, do ato transcendente, cognitivo, porque tem o ato transcendente do amor, da esperança, que é daqui também para lá. Não é difícil. Então, as pessoas fazem um truque, faz todo um malabarismo. Não, mas tudo é absoluto, tudo é o poder, tudo é não sei o quê. Isso é muito cansativo. E isso é cansativo por diversos motivos. Primeiro, além de ser metafisicamente impossível que isso seja dessa maneira, o segundo problema é que as pessoas, dessa forma, não levam os problemas a sério, inclusive os problemas de linguagem, de gênero, de poder, de economia, porque querem colocar tudo dentro de uma correlação que vai explicar tudo. E, de novo, o que significa crítica? O conceito original entre os gregos, conceito grego, conceito kantiano, significa limite. Se o seu correlato é ilimitado, se o seu correlato é absoluto, ele explica tudo. Tudo que interessa, pelo menos, é explicado pelo correlato. Você não está fazendo filosofia. Você está fazendo textão de Facebook, fazendo corrente do Zap Zap, etc. Então, a minha leitura, que eu passo para vocês, é os erros que nós vamos começar a ver agora, todos eles são rastreáveis a esse erro correlativista. Talvez em 1921 ele ainda estava muito tímido para aparecer com toda clareza. Mas todos os erros que nós vamos começar a ver agora têm a ver com uma incompreensão da relação entre ontologia e epistemologia. Quando a gente confunde as duas coisas, de novo, ontologia e epistemologia vão se conectar? Sim. Há uma metafísica do conhecimento. No direito do Brasil, graças ao professor Miguel Reale, que é uma pessoa esquisita, pelo seu apoio à ditadura, apoio ao golpe mais recente, Mas Miguel Reale, se ele fez alguma coisa boa, foi ajudar a trazer a filosofia da ética e do direito do Hartmann para o Brasil. E, se eu não estou enganado, acho que em Recife tem um pessoal que estuda Hartmann, sem coisas estranhas de Miguel Reale, eles estudam Hartmann, eles gostam de propagar a palavra ontognoseologia, que seria a conexão entre a metafísica do conhecimento. Mas veja, são três coisas. Você tem a ontologia, que é indiferente a ser observada, não ser observada, ser conhecida, não ser conhecida, completamente indiferente. Você tem a epistemologia, de novo, que é o estudo das condições de possibilidade, conhecimento, e a conexão entre eles, que é a tal da ontognoseologia, ou da metafísica do conhecimento, para ficar mais entendível. Então, são três coisas distintas, beleza? Então, vamos lá. Os erros, eles são 11. Hoje nós vamos ver alguns. E
E amanhã a gente vê o restante e eu vou concluir fazendo uma proposta, né, de 3 giros para uma filosofia global e 5 diretrizes para ajudar a gente a pensar um pouco melhor. O primeiro grande erro que ele vai diagnosticar, eu vou mudar a ordem que ele apresenta, tá, gente? Essa lista que eu vou falar agora aparece naquele Como é possível uma ontologia crítica, né, que é um artigo que está traduzido pela revista da Anansi, e eu vou mudar um pouquinho a ordem de apresentação. A primeira grande simplificação, né, que aparece talvez na história ocidental da filosofia é o que ele vai chamar de erro da identidade total. Erro da identidade total. A primeira pessoa a propor parece ter sido Parmênides, né, que começa achando que pensamento e ser são a mesma coisa, né, uma identidade total. O argumento ele vai ser reapropriado, né, por algumas filosofias no futuro, por exemplo, né, a filosofia da identidade do Schelling, né, que é a identidade entre o absoluto e não é bem absoluto, né, o incondicionado, né, o incondicionado e o pensamento incondicionado, e vários aspectos no sistema de Hegel, né. Eles acreditam que existe uma identidade total entre o objetivo e o subjetivo, entre o racional e o real. O Rashman observa que os eleatas eles usavam essa identidade total para dar ênfase na primeira metade, né, entre o real e o ser, enquanto os idealistas alemães usam a identidade para dar ênfase na identidade entre o pensamento e o racional. Né? Para o Rashman, esses sistemas não têm nada para oferecer para a epistemologia e para nenhum tipo de sistema, especialmente o sistema da ciência. De novo, se o conhecimento é um ato transcendente, se é intencionalidade, se é em direção a outra coisa, se ele é indexical, né, ele vai para outra coisa lá, buscar conhecer significa ir em direção ao outro, seja qual for, pode ser um sujeito, pode ser um objeto, né, pode ser uma esperança, pode ser, né, o amor, etc. Ou seja, tentar entender a relação entre os sistemas é o objetivo do conhecimento. A relação entre idênticos é uma falsa relação de conhecimento, visto que nada é acrescentado ao conhecimento. Se você diz A é A, o que você aprendeu com isso? Né? Ou então, o que a gente aprende com isso? Nada. Não há nenhum ganho, literalmente nenhum ganho para a epistemologia ou para a ciência. Então, esses sistemas que pressupõem, né, qualquer forma de identidade, identidade lógica aqui, tá, gente? É um tipo de sistema que não tem nada a contribuir com a ciência, com o conhecimento, com nada. Né? E veja, por que isso não é um problema, por exemplo, para uma filosofia como a de Hegel? Não sei se alguém aqui já leu Ciência da Lógica, eu não li o livro completo, não vou enganar vocês, mas no começo do livro Hegel fala assim, a relação fundamental da ciência da lógica é entender que o ser é o nada. Ok, né? Beleza. E bom. E veja, é muito interessante, né, você ver como que o Aristóteles, por exemplo, né, vai criticar os eleatas, né, falando, olha,
conhecimento é relação, né? A expressão que ele usa, né, é a categoria número 4, né, da sua lista de categorias. Falando em lista de categorias, saiu recentemente uma tradução das categorias do Aristóteles, né, pela editora da Unesp. Ganhou prêmio, esse aqui, né, um chique. E o bom é que ele é bilíngue, tá vendo? Tem o grego e você tem a tradução, você pode ir acompanhando e tal. Vale muito a pena quem gostar de filosofia que diz alguma coisa sobre o mundo, né? Não só sobre o nosso umbigo. Acho que seria bacana, esse texto aqui é muito interessante. Então, o Aristóteles ele dá exemplo de categoria de relatividade, de relacionalidade, que é a categoria 4, conhecimento, né? Ou seja, vou dar um exemplo para vocês. A palavra metade, ou a palavra dobro, são palavras que em si não dizem nada. Mas qual que é o conceito de metade em si? Não, a pergunta está incorreta, né? Porque metade de alguma coisa. Dobro é o dobro de alguma coisa. Então, para Aristóteles e para Nicolai Hartmann, e aqui eu me incluo também, falar metade em si e falar a razão em si é um nonsense. É uma bobagem, tá? Para a gente não repetir esse erro eleático, né, a gente tem que sempre lembrar que conhecimento envolve tensões, justaposições, orientação ao ser, ao outro, ao concreto, ao objeto, seja lá o que a gente está estudando, né? Mesmo que seja uma relação arriscada. Não se cancela, né, no sentido hegeliano, né, de suprassunção, né? Não se cancela o risco do mundo cancelando o problema do conhecimento, que colapsa no nada. Então, você dizer, porque o ser é o nada, o que a gente ganha com isso? O ganho é nulo, né? É uma grande ilusão, né? Achar que isso ensina alguma coisa interessante. O outro erro que aparece logo depois deste é um erro que os erros que nós vamos ver hoje são todas tentativas de reformar essa identidade, né, eleática que eu disse para vocês, entre ser e pensar, entre razão e mundo, né? O segundo erro chama-se erro da homogeneidade. Esse erro ele pode ser chamado de erro platonista, não de erro do Platão. Nós vamos ver que tem uma diferença. Mas na filosofia platonista tradicional, a gente aprende isso, né, lá no ensino médio, né, que a doutrina é de que as coisas são imperfeitas e que elas participam das formas perfeitas, né? Então, por exemplo, o belo é mais bonito do que coisas específicas que são belas, né? Os gregos chamavam isso de homonímia, né? Homonímia, né? Que é ter o mesmo nome, né? Embora sejam coisas diferentes, né, em relação a essa natureza perfeita ou imperfeita. O próprio Platão não comprava essa teoria completamente, né? Vocês vão ver em vários diálogos dele, estou pensando aqui o Sofista, estou pensando no Parmênides, o diálogo Parmênides. Ele mesmo aponta várias teorias contra essa noção da homogeneidade, né? A ideia é que, mesmo que Platão seja ou não culpado, né, as leituras do platonismo certamente, né, inspiram essa interpretação, que mostram que tem uma ideia de duplicação do mundo, né, e essa duplicação do mundo seria assegurada por certa misteriosa homogeneidade entre a forma e a coisa que participa dela, né? Estou pensando aqui no Fedro, né, no banquete, né? Assim, o Alcibiades é muito lindo,
mas o Alcibiades participa do belo, então eles vão ter o mesmo nome. Bom, né? O próprio Platão não defende isso com unhas e dentes, mas os platonistas parecem que seguem essa ideia. Já no Sofista, já no Parmênides, no Timeu, né, o Platão ele vai introduzir uma outra noção, né, para substituir a noção de participação, né? A noção de simploqué. A noção de simploqué, vocês podem olhar no dicionário, que é como se fosse um entrelaçamento, né, de que uma coisa não é definida em isolamento, mas uma coisa é definida em relação a outra. Tá vendo a noção da relacionalidade do Aristóteles, né? De que o conhecimento é em relação a algo, né? Então, a ideia, gente, seria pensar na participação das formas nas próprias formas, né? Ele fala que isso é um argumento da koinonia, né? A koinonia das formas, né? Uma comunidade, uma república das ideias, né? No entanto, né, não se compreende que uma condição não precisa ser similar ao condicionado. Aliás, não se compreende que ela deva, na verdade, se distinguir necessariamente daquilo que a gente está condicionado. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou bebendo café. A condição desse café existir aqui no meu churanho aqui agora, entre as condições, é o sol. Né? O sol tem que iluminar, a plantinha tem que crescer, não sei o quê, não sei o quê. Em termos de biologia, né? Em termos de ontologia, a condição desse café aqui é o sol. Ah, então quer dizer que eu estou bebendo sol? Não, graças a Deus que não. Então, o que o Hartmann está falando? Ser condição não significa dizer que é homogêneo. Por isso que chama erro da homogeneidade. Né? Ou seja, a cadeia de condições na filosofia de Hartmann não é uma cadeia do trânsito de igualdades, porque eu não estou bebendo sol. A influência que o sol tem no crescimento do café, etc., etc., é o que faz o café crescer? Sim. Mas isso é transportado? Não. Beleza? Ou seja, você mantém na filosofia de Hartmann a diferença entre os objetos, mesmo que os objetos sejam influenciados uns pelos outros. O Platão ele chega a considerar essa ideia, mas o diálogo interrompe, né, numa aporia e os personagens vão para a festa, né, vão fazer outra coisa. Então, eu não sei se vocês já estudaram Platão mesmo. Platão é difícil, né, porque ele é muito escorregadio, ele parece um sabonete, né? Quando você acha que você pegou ele, ele escapa, né? Então, é muito difícil dizer Platão defende isso. Né? Então, por isso que talvez ele seja tão estimulante, né? Porque ele provoca os pensamentos na gente e depois vai embora. Enfim, a explicação dessa relação categorial entre o princípio, né, e o concreto, que veio a ser, não explica nada se a gente tratar dessa forma homogênea. É como se o Sol recorresse, né, reacontecesse aqui na minha caneca. Isso não faz muito sentido. Estão vendo? Ou seja, pensar que o condicionado, que a condição recorre no condicionado e o concreto seria purificado na relação de homonímia, isso não faz muito sentido. Né? Veja, seria uma coisa simplesmente circular. Ah, o sol é a causa do café. Então, quando eu bebo café, eu bebo sol. Então, eu estou bebendo sol, na verdade. Bom, isso é um raciocínio circular. Isso não explica nada não explica nada assim com muita clareza, né? Aí, criticando a noção de hipóstase, né, que é muito comum na escolástica, né, o que o Hartmann busca, né, com o termo princípio, é uma coisa bem diferente. Ele diz assim, a formulação própria da legalidade
que é a base da recorrência do mesmo, em meio à multiplicidade do que acontece. Ou seja, o que recorre é um princípio, não é um objeto. Né? Então, por exemplo, você não bebe o sol, você bebe o princípio de que toda planta precisa do sol. Então, o princípio de que isso é animado na hora que a gente está lidando com essa multiplicidade é o que é importante. E não exatamente você achar homogêneo, né? Achar como se o Sol estivesse presente dentro. Não é o caso. Né? Isso aí não ajuda muito o conhecimento a fazer nada. Né? De um modo geral, para ser um princípio de algum fenômeno, as categorias não precisam ser postuladas como sendo homogêneas, né? Como sendo a mesma coisa, né, em princípio, em relação ao concreto, né, que elas animaram. Assim, como o seu modo de ser é diferente da natureza dos fenômenos, e o Platão sabia disso muito bem, né? Ele fala uma forma participa da outra, mas essa aqui é essa, e essa aqui é outra coisa. Né? A sua constituição estrutural também deve ser diferente. Tá? Então, apenas ao deixar de lado esse velho postulado da homogeneidade, é que o caminho estará livre, né, para a gente pesquisar categorias de forma mais sofisticada. Né? E não de ficar procurando o homogêneo no mesmo, que recorre do em si. Isso não ajuda em nada. Existe um outro erro que é complicado de ser desfeito, porque é um erro que a gente não. Que às vezes a gente está tão acostumado, né, que é o tal do apriorismo, de achar que a razão é chegar antes da experiência. Né? Às vezes a gente não se dá conta de que está fazendo isso, né? Mesmo quando a gente está nessa ontologia social que se tornou comum, né, na nossa sociedade. Por exemplo, quando você vê uma coisa acontecendo, você fala, não, mas isso aí é um jogo de linguagem, isso aí é opressão, isso aí é o poder, isso aí é o... Fala aí, qualquer coisa. Ou seja, você substitui o objeto, né, por um conhecimento prévio do que está acontecendo. E isso surge, né, no que ele vai chamar de duplo erro aristotélico, né? Que é o erro da formalidade e da conceitualidade. Para quem já fez antiga, vocês devem, talvez, eu espero, ter ouvido falar no hilemorfismo, que é a junção entre matéria e forma, mas o Aristóteles é muito claro, né, de que a forma é muito mais importante, né, de que a matéria é meramente passiva, meramente receptiva, né, é acidente só. Então, a forma era tomada como sinônimo de propósito, né? A ideia da coisa é o seu propósito, e esse propósito se manifesta na forma. Então, a progressiva identificação com essa ideia, com o conceito, né, o logos, a razão, acaba sendo a raiz dessa atitude que manteve a ontologia acorrentada dentro da lógica por tanto tempo. Né? O apriorismo lógico já reinava desde que Aristóteles se tornou, né, o livro-texto da pesquisa em metafísica. E mesmo na revolta anti-aristotélica, né, dos modernos, o método permaneceu exatamente o mesmo. Né? Agora veja essa acusação interessante. Embora seja propaganda, né, de que Kant unificou o racionalismo, o empirismo, na verdade, o método de Kant é o velho apriorismo aristotélico. Vamos ver. Em Kant, um sistema das formas da cognição se ergue contra a matéria da cognição. A síntese que aqueles executam nesta é, a princípio, a mesma determinação do em si indeterminado, tal como no sistema aristotélico. A tese é apenas moderada, né, pelo fato de que a matéria, nesse caso, já possui uma forma particular, que são as intuições puras, né, de espaço e tempo. A despeito disso, a ênfase aqui também está no lado do caráter formal,
no lado da conceitualidade. Categorias são conceitos puros do entendimento, e Kant não sabe como pensar de outra maneira. Nisso, ele é um puro aristotélico, não menos do que os da velha escola. Loucura, né? A gente ouve, né, nas aulas, Kant mudou o mundo. Sim, mas ele aplica o mesmo método e o mesmo erro de Aristóteles. O maior triunfo do aristotelismo é celebrado na lógica de Hegel, onde a dialética dos conceitos imediatamente reivindica ser a dialética do ser, do mundo, da natureza, do espírito. Ser algo que inclui absolutamente tudo. Não sei se vocês já fizeram matéria com o professor Eric, quando o professor Eric está fazendo, falando sobre a fenomenologia do espírito, na transição, né, entre o empirismo, com várias aspas, né, e em relação dando passagem para a razão, o Hegel fala assim: a natureza tem um esquema conceitual, igualando o princípio, forma e conceito como manifestações do absoluto. Né? Então, veja, para abandonar esse erro da formalidade, da conceitualidade, a gente vai ter que pagar dois preços. Né? O primeiro preço é caro, né? Enquanto aquilo, categoria. Primeiro preço, categorias não são conceitos. Aí ele explica. Conceitos são geralmente apenas tentativas de compreensão, ao completamente post hoc, né, depois do caso, e secundário. E, mesmo que a compreensão conceitual seja adequada, o conceito ainda não é a coisa compreendida. Geralmente, no entanto, ele é inadequado. O fato de que há uma história de categorias conceituais prova isso. A saber, mostra que há um processo que é, na melhor das circunstâncias, um processo progressivo de adequação, enquanto aquilo que é para ser compreendido, que é a categoria da mesma, permanece inalterável para além da história dos conceitos. Categorias existem em si mesmas, independente de toda tentativa de compreensão conceitual, e lhes são indiferentes. Elas determinam as entidades concretas conectadas a elas, segundo suas próprias legalidades imutáveis. Nós podemos questionar esse negócio da legalidade imutável. Mas a categoria que ele está pensando, por exemplo, espaço. A categoria espaço, ela está na lógica, ela está, de certa maneira, na matemática, na geometria, ela está no físico, ela está no orgânico, ela pode até mesmo reaparecer no conceito de espaço pessoal, ela pode reaparecer no conceito de fronteira, de um território, de um Estado-nação. Essas são aplicações conceituais da categoria de espaço. Vocês perceberam que há uma dupla limitação? A primeira limitação é aquela da coisa em si, né? Que tem um transobjetivo, transinteligível, isso aqui. Agora apareceu outra limitação, que é uma limitação da nossa própria compreensão das categorias. Para Hartmann, as categorias não estão dentro do sujeito. Né? As categorias são ontológicas. E entender as categorias é tão difícil quanto entender os objetos. Então, há uma dupla limitação da atividade cognitiva, né, na metafísica de Hartmann. De novo, o espaço pode estar lá na lógica, espaço lógico, pode estar na geometria, pode estar na física, na geologia, pode estar no espaço do corpo, o espaço interno, pode estar no conceito de fronteira de uma nação. Tá? Ou seja, todas essas são, novamente, aplicações conceituais da categoria de espaço. Segundo preço,
a difícil tarefa de perceber que categorias que não têm concretos, que não têm substrato, matéria, não são fundamentos de nada. Vamos lá. Apenas podemos escapar do cansativo dualismo de forma e matéria, de uma vez por todas, se incorporarmos o fator material lá no princípio. Não há absolutamente nenhum outro jeito. Todavia, incorporar o fator material neles não é nada menos que paradoxal. Na verdade, isso pode ser fenomenologicamente justificado com facilidade, se baseia na análise categorial em si. Há toda uma série de categorias: tempo, espaço, substância, causalidade, sendo apenas essas uma das mais representativas, né? Nas quais o momento de substrato claramente são demonstráveis. Ou seja, a categoria de espaço, ela claramente tem que ser apontada, ela tem que servir de princípio para alguma coisa concreta. Perdão, concreta, veja, o conceito dele de concreto é uma coisa particular, tá, gente? Não precisa ser concreto, tipo um livro, né? Concreta, por exemplo, o espaço lógico de uma teoria, a geometria euclidiana, o plano cartesiano da geometria analítica. A categoria de espaço, ela tem que ser princípio de alguma coisa. E isso ajuda a entender por que ele aceita Platão, mas com reservas, né? A ideia da forma eterna voando em algum lugar não serve. Categoria que não é princípio para nada concreto, não é categoria de nada. Então, veja, o Whitehead também a gente viu isso ontem, né? Tinha um empírico, racional, tinha o lógico, a coerência, a adequação e a aplicabilidade, né? Então, o método especulativo do Whitehead é uma combinação do ideal, do pragmático, do real, do concreto. Hartmann é exatamente a mesma coisa. É uma combinação do ideal, do real, da metafísica, da realidade, né? Outro erro. Outro erro chama-se eudemonismo sistemático, que ele associa ao Plotino. O Hartmann observa que praticamente todos os filósofos que tentam buscar princípios da realidade acabam por vir a defender uma estrutura piramidal ou algo similar, né, com o princípio dos princípios lá no topo, né, que seria aquele princípio dos princípios que ordena todo o sistema, né? Agora veja, esse não é exatamente o erro da formalidade e da conceitualidade que a gente acabou de ver. Por quê? Porque esse princípio dos princípios, ele não é obrigatoriamente apresentado como se fosse apenas conceito, né? Ou como se fosse mera razão, tá vendo? Na verdade, há vários diferentes pontos de vista aqui. Em vários casos, a força movente desses estratos, né, da pirâmide até lá em cima, a força movente da estratificação que se busca as categorias é teleológica, é uma busca de um propósito, né, de um motivo. Naturalmente, o nexo universal finalista necessariamente tem uma tendência em direção à unidade do telos, né, do propósito, à unidade final, né? No entanto, o esquema do postulado da unidade é, por todo lugar, o mesmo, brotando da mesma presunção oculta, a saber, de que se pode haver uma unidade no sistema apenas em virtude da dependência compreensiva dos seus membros em relação a um ponto central. Embora a gente possa pensar em várias pessoas na filosofia clássica, né, parece que esse erro ficou muito evidente no Plotino, né, com o negócio do uno, né, tem um uno, que é o motivo que impulsiona, né? E vocês veem que claramente, né, esse uno no misticismo cristão, especialmente no Nicolau de Cusa, né,
vai aparecer a ideia, né, que essa coisa estaria supostamente além da realidade, para além de todos os contrários e contradições, seria um princípio superior, incondicionado, um absoluto, seja como quiser nomear, né? Agora veja, o Plotino, curiosamente, ele abertamente assume que ele está hipostasiando o pensamento puro com uma proposta hipotética, metodológica, né? O Plotino não fala assim, só pode ser assim, senão eu vou morrer. Ele não fala isso, né? Então, assim, a gente nomeia o de erro plotiniano em honra, né, ao Plotino por a sua honestidade, né? Ele admite que ele está criando uma hipótese, né? Mas ele não está falando que isso aí é a verdade final quando acabou. Agora veja, por que esse erro é interessante? Porque ele permite você criar sistemas, inclusive sistemas irracionais. Por isso que ele não é a mesma coisa que o erro da formalidade, né, da conceitualidade. Ele não é a mesma coisa que o erro do Parmênides, necessariamente. Então, gente, esse erro do monismo, ele é recombinável com todos os outros, praticamente. Vamos lá. Por exemplo, ao invés de você pensar no uno, você pode pensar em uma coisa que tem que ser inteiramente racional. Spinoza, por exemplo. Ou pensar que tem que ser um negócio inteiramente irracional. Schopenhauer, por exemplo. Né? Então, o uno não obrigatoriamente tem que ser racional ou irracional. Então, o erro do monismo sistemático ele vai ser empregado, né, combinado com vários outros, né, no decorrer da história. Né? Uma pergunta que alguém poderia me fazer é, mas por que o Plotino não afirma que isso é a verdade final, que acabou? É porque eu acho que Plotino ele estava muito mais interessado no sofista e no Parmênides, né? E que é onde aparece aquela ideia do simploqué, né? Da comunidade de ideias, né? Então, veja, eu acho que a unidade não é tanto o caso em Platão, né? Porque em Platão não tem um centro, um topo do sistema, porque há uma comunidade de formas participando uma nas outras, né? Então, assim, a proposta do Uno, que unificaria essa comunidade, não substitui, né, a participação das formas entre elas. Então, eu acho que a filosofia antiga ela tinha mais honestidade, né, talvez, em mostrar que isso talvez não seja assim tanto quanto parece. Na ideia de comunidade, de categorias, a gente vê que o pluralismo que unifica um sistema categorial não demanda um centro. Né? Isso é muito interessante. Né? Não demanda um pico máximo, né? O princípio dos princípios. E os exemplos deles são muito bons. Imagine a ideia de que o universo tem que ter um centro. Né? Pensava-se que a Terra era o centro, outro dia pensaram que era o fogo, outro dia pensaram que era o Sol, né? Outro dia pensaram que era a estrela Sirius. Esse é o caso do Kant. Né? Para o Kant, o centro do universo seria a estrela Sirius. Hoje, a física está muito confortável em trabalhar com um universo absolutamente acêntrico, absolutamente plural. Né? Outro exemplo divertido seria a busca, né, por muitos séculos, qual que é o centro do organismo, né? A situação na biologia era assim, o princípio unificador da vida é no sangue, é o fígado, é o coração, é o cérebro, é a alma, é o princípio vital, como é que chama que é estranho? O conatos, é o ki, a mana, para finalmente perceber que todos esses começos são falsos, né? E que não há um princípio unitário. O que há é um sistema de sistemas, que, ademais, é um sistema que possui seus processos, funções e interconexões e dependências de forma acêntrica.
Então, o sistema de sistemas, se tem um sistema que não está funcionando muito bem, o sistema de sistemas vai sofrer com isso. Né? Se o seu fígado está ruim, você bebeu muita cachaça, o seu sistema de sistemas vai ficar ruim. Então, o princípio unificador, na verdade, é plural, né? Não é uma única coisa. Aí ele acrescenta, né, que na biologia, assim como a cosmologia, a unidade é um momento categorial secundário. Né? Pode ser importante, mas não é tão importante quanto parece. A demanda, né, por essa unidade primária, inteligível, do ponto central, é um postulado puramente subjetivo, um atavismo racionalista no pensamento humano. Ele deu exemplos da física, ele deu exemplos da biologia. Nós podemos pensar também exemplos vindos da teoria da psicologia. Hoje em dia, a psicologia não tem nenhum problema em presumir múltiplos centros de personalidade no cérebro, ou múltiplas maneiras de você enxergar a si mesmo. Ah, mas quer dizer que não tem o ego cartesiano lá na hipófise? Não, não precisa. Né? Não é necessária essa pressuposição. Então, você falar sobre o seu sistema psíquico, não necessariamente ele precisa ser feito com um centro gravitacional, né? Onde todo essa é uma presunção completamente artificial, lá na física, no inorgânico, no orgânico e no psíquico. E na sociologia, Otávio? Bom, na sociologia, as teorias mais contemporâneas, por exemplo, a teoria de sistemas autopoéticos, Niklas Luhmann, né, a teoria do ator-rede, a teoria dos modos de existência do Bruno Latour, lidam com uma sociedade, às vezes nem sociedade, né, completamente acêntricos. Né? A ideia de que um sistema social representa a sua diferença entre o sistema, né, e o que está ao seu redor, não precisa e não demanda um centro. Ah, mas eu li no Marx que o centro é economia. Sim, mas isso é uma pressuposição completamente artificial. Assim como todas essas. Ah, o Sol é o centro do universo. Por quê? Né? Então, assim, é por isso que eu disse para vocês lá ontem, né, que quando a gente abandona a bifurcação, o dualismo, a gente não tem que abraçar o monismo, né, uma teoria da unidade, do centro, isso não é necessário. Inclusive, porque empiricamente o que se verifica é o pluralismo. Né? É a diferença irredutível entre coisas que podem participar umas das outras, né, como as formas de Platão, né, a teoria da simploquia, da comunidade, mas essa participação não determina nem o objeto, nem quem está influenciando o objeto. Ou seja, eu bebo meu café, eu não bebo sol. Uhum. E lá da harmonia, unidade, união. Já que a gente mencionou o racionalismo aqui, tem um erro do racionalismo, né? Esse erro ele parece muito, né, com o erro 4, né, aquele erro do Aristóteles, né, do formalismo, do conceitualismo, né, visto que razão, forma, conceito, lógica, geralmente são considerados sinônimos. Né? Mas veja, o que distingue esse erro aqui agora em relação ao Aristóteles é pensar uma outra coisa. É achar que razão é uma coisa só. E pensar que razão é sinônimo de ser conhecível, de ser inteligível. É muito louco isso, né? Porque a gente pensa, poxa, mas como assim uma razão que não é inteligível? Como assim? Bom, nas artes o pessoal fala razões do coração que a mente não conhece. É mais ou menos isso. Mas veja, na filosofia grega,
não era sinônimo razão e inteligibilidade. Nunca foram sinônimos. Esquisito, né? A ideia de que os princípios têm que ser inteligíveis, princípios racionais têm que ser inteligíveis, não é uma ideia grega. Vou dar um exemplo para vocês. O Platão admitia tanto a gnoseologia, né, o estudo do conhecimento, e a participação das formas entre si era sempre parcial, incompleta, imperfeita. Qual que era o método que Platão usava? O método hipotético, que era um esforço gigantesco que não prometia conhecimento absoluto nenhum. O que é o bem? Em Platão, em Aristóteles, Plotino, é aquilo que está além do inteligível, sendo que seria uma forma que até mesmo seria mais complexa do que as outras formas. E essas outras formas também não têm inteligibilidade garantida. Vamos pensar aqui, justiça, beleza, né, por exemplo. Você nunca vai entender 100% o que é justiça. Isso quer dizer que a justiça é feita de velho da van? Não. Justiça é uma cor, beleza, outra cor. E o bem seria tão mais complexo que seria além, inclusive, da justiça, da beleza e de outras formas, que também elas já eram além do inteligível. Né? Tudo muda com o velho Renato. Né? O Renato Descartes, que ele fala? Não, conhecimento é sinônimo de clareza, distinção, inteligibilidade, um apriorismo tão universal que tudo se torna conhecível, uma dadidade intuitiva, imediata, gratuita, onipresente. Então, assim, esse erro do racionalismo a gente pode chamar de erro cartesiano. Né? Ó, a investigação acerca dos princípios executada por Descartes e seus seguidores é ainda muito primitiva. Para ele, tudo que fosse tal como um princípio deveria ser simples. Ele não sabia que, na realidade, os elementos categoriais últimos são algo bastante dúbio, que não podem ser diretamente compreendidos por nenhum princípio que possa ser exibido, ou nenhum grupo de tais princípios. São apenas as categorias mais complexas que podem ser compreendidas de forma aproximada. Vou dar um exemplo para vocês: espaço. Compreender a categoria espaço é dificílimo. Entender, por exemplo, o espaço do organismo do Otávio é mais fácil, porque aqui combina física, biologia, combina minha mente, combina, né, geometrias. É muito mais fácil compreender o sistema biológico Otávio do que compreender a categoria pura de espaço. Então, quanto mais puro, mais voodoo, mais bizarro fica o conhecimento. E o moderno, ele acha que é o oposto, né? Ele acha que quanto mais para dentro, mais simples, tipo o bloco do Lego, né? Que você vai juntando assim, aí vira realidade. Isso não tem nenhuma justificativa pensar dessa maneira, né? Aí ele continua: são apenas as categorias mais complexas, podem ser entendidas de forma aproximativa. Mas assim que precipitamos elementos para fora nas suas formas complexas, eles se tornam incompreensíveis. O que nós tomamos como elementos últimos, ainda tangíveis, não são simples, né? Não é o bloquinho de Lego simples, bonitinho, fechado, que aí você combina. Isso é uma mitologia moderna, isso não tem nenhuma justificativa. O segundo problema seria, né, com isso aí, seria confundir princípios do conhecimento com o conhecimento dos princípios do conhecimento. Vou escrever. Confundir essas duas coisas aqui. Ó. Tal como qualquer objeto, a pesquisa sobre os princípios do conhecimento não vai obter uma compreensão integralizada do seu objeto. De novo, não é requisito
dos princípios, ou do objeto, ou desse livro, ou do cacete A4, que eles sejam inteiramente inteligíveis. Todo objeto de investigação vai ter o transobjetivo, inclusive o conhecimento. Podemos colocar um subproblema aqui, né? Que é a ideia que faz parte, né, da mitologia moderna, de que os princípios seriam imediatos, claros, distintos. Aí o Rashman fala assim, olha, a lição que deveria ter sido tirada das meditações de primeira filosofia deveria ter sido o oposto, né? Tentar conhecer os princípios do conhecimento não tem nada de claro, não tem nada de distinto, não tem nada de imediato. É a coisa mais mediada e mais condicionada possível. Aí o Descartes ele saca, né, da sua sacola, né, a ideia de intuição pura, que é aquilo que veio antes da cognição e que seria supostamente transparente e imediato, né? Mas veja, de novo, se os princípios da cognição forem conhecíveis, seria apenas numa amplíssima abstração indireta e mediada. Por quê? O que é o normal? O que é a orientação comum? É daqui para o objeto, né? Conhecer o ato transcendente é isso. Esse é o ato da cognição. Você vai da mente para o objeto, do sujeito para o objeto, né? Para você ir do conhecimento, projetar o conhecimento para retornar do conhecimento, essa intuição oblíqua, ela é extremamente abstrata, indireta, mediada, carregada, e não traz nada em si que seja imediato, claro, distinto e autoevidente. Né? O conhecimento funciona, isso aqui é uma coisa doida, né? O conhecimento funciona porque ele não é inteiramente cognoscível. Assim como qualquer objeto. Você sabe inteiramente como funciona o celular? Você sabe inteiramente como que funciona o clima? Você sabe inteiramente como funciona o cérebro? Saber como funciona inteiramente não é requisito ontológico. As coisas são o que são. Se a gente vai tentar conhecer, tem o trânsito objetivo e o trânsito inteligível. De novo, princípios, categorias, né, etc., têm que ser atrelados a concretos. Né? E conhecer os princípios do conhecimento também significa ser atrelado ao concreto do conhecimento produzido. Assim, o conhecimento dos princípios do conhecimento somente é possível a posteriori. De novo, princípios são elementos estruturais do concreto que lá depois, quando eles estão estruturados, você pode tentar, né, descobrir o que está fazendo isso aqui funcionar. Ah, isso aqui tem energia elétrica, tem salto quântico da camada, churamba. Mas como você sabe disso? Depois disso aqui. Então, desde a antiguidade, esse método tem sido chamado de método analítico ou hipotético, né? Cientes, né, da sua tendência de ir daqui de baixo para cima, tentar produzir uma abstração a partir daquilo que está de baixo. Esse conceito, Platão chamava de método anabásico, né? Anabases, né? Você começa na base para ana para cima, separando-se da base, né? Então você começa do concreto para tentar buscar os princípios que animaram esse concreto aqui, e não o oposto. Veja que coisa mais doida, a gente aprende tanta bobagem sobre Platão, mas não lê os textos, né? E nos textos Platão nunca defendeu um apriorismo lógico. Ah, mas tem a doutrina da rememoração. Beleza, mas você só se lembra a partir do concreto. Mesmo que seja para lembrar da forma eterna que o Fedro viu lá naquela carruagem lá, que fica os mortos puxando. Mesmo nesse caso aí, você só aprende a partir do concreto. Estranho, né? Então, o resumo desse argumento até agora é: categorias existem inteiramente dependentes do seu grau de cognoscibilidade, né?
As categorias, além dos objetos, né, são dupla limitação, ambos são parcialmente cognoscíveis. E a análise categorial ou a teoria das categorias tem que encontrar limites, tem que encontrar condições de possibilidade, né? E saber que algumas coisas não vão ser conhecidas. Isso não tem nenhum problema, né? A teoria das categorias tem de reconhecer esses limites, né? Na melhor medida do possível, tentar, né, ampliar o nosso escopo, mas isso não é garantido, gratuito, universal, evidente, né? E o sistema de categorias que a gente propõe, ele parece, né, com aquele sistema da Simplocare, né, da comunidade de ideias, porque você pegar o espaço pelo puro espaço é extremamente difícil. É mais fácil entender a categoria do espaço dentro de outras coisas. Beleza? Amanhã a gente continua, né, com os erros restantes. Hoje, só então um breve resumo, a gente viu sobre essa correlação absoluta que explica tudo, a gente sabe que não explica tudo. Nós vimos a ideia de que o real é racional, de que o ser é o pensamento, o velho erro eleático. Nós vimos a ideia da homogeneidade, né, como se tivesse um sol dentro aqui do meu negócio, não é o caso. Vimos aquela ideia de que todo conhecimento tem que ser lógico ou formal, não é o caso. Afastamos a noção do monismo, e agora a gente viu que racionalidade e inteligibilidade não são sinônimos, né? Os gregos já sabiam disso, isso só se tornou um problema na modernidade, né? Que Descartes começa a achar que essas coisas são claras e evidentes, e não é o caso. Tá? Amanhã a gente termina a listinha e faz uma proposta, né, para ver o que vocês vão achar. Vou interromper a gravação. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar logo em seguida.